que é o OBS Studio. Peraí, deixa eu voltar onde eu tô aqui. Pronto, então agora já está gravando, porque aí é bom que grava o chat e fica mais fácil para depois fazer chamada eu e a Neide, né? Então, hoje a gente vai continuar o assunto de noções de função, tá? Vamos ver um pouquinho de plano cartesiano, relembrar, porque a gente vai precisar da ideia do plano cartesiano para fazer os gráficos de função. E vamos entrar na primeira função que a gente costuma estudar assim mais formalmente, que é a função afim, tá bom? Agora, deixa eu só... Não, aqui tá ok. Deixa eu ver se eu baixei uma extensão aqui pro Google Meet. Deixa eu ver se ele... Ah, tá. Habilitar em grid. Ver o vídeo em grid. Ok. Ué, não. Eu não quero ficar me vendo desse tamanho. Quando eu botar para partilhar aqui com vocês, como é que a gente faz aqui, gente? Eu estou aprendendo ainda nesse Meet. Deixa eu mudar o layout aqui para mosaico. Vamos ver se funciona. Não, não funcionou não. Continuo vendo só, eu quero ver vocês. Peraí. Deixa eu botar na barra lateral. Meu. Isso, gente. Bota o nominho, turma. Joia. Tá. Eu vou partilhar aqui a tela. Não tá, ele tá entrando aqui de um jeito que não... Eu não tô conseguindo botar vocês no grid. Peraí. Não tá funcionando. Vou botar aqui embaixo mesmo, no nosso padrão normal mesmo. Pronto, agora voltou. Deixa eu ver aqui, eu vou começar então a partilhar a tela com vocês. Eu vou partilhar, deixa eu começar com o OneNote, então eu vou partilhar uma janela. Essa daqui. Pronto, deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo a minha telinha? Deixa eu diminuir para poder ver o chat. Se não consigo ver vocês, o chat, eu estou conseguindo ver o chat, legal. E consigo ver aqui a tela do OneNote, que é onde eu vou falar sobre as funções, tá? Vocês estão conseguindo ver minha tela do OneNote? Pode responder pelo chat que eu estou vendo, ou pode abrir o microfone para responder. Vocês estão vendo bem, me ouvindo bem? Sim. Tá. Então, vamos lá. Na aula passada, a gente tinha falado, então, que função era toda a relação que a gente tem, que você tem uns valores de entrada, acontece alguma coisa e tem os valores de saída, né? Mas não é qualquer valor de entrada acontece alguma coisa e tem valor de saída. Tem duas propriedades que são fundamentais para ser função. Todo mundo que você está botando os seus valores de entrada tem que ter uma resposta. Eu não posso tentar calcular alguma coisa e não ter solução, né? E, por outro lado, essa solução tem que ser única. Eu não posso, por exemplo, quando eu penso, sei lá, a gente tinha visto o preço da gasolina, né? A pessoa vai botar X litros de gasolina, vai pagar tanto. Se eu boto 5 litros, eu não posso ter dois preços, eu tenho que ter um preço
específico para cada quantidade de litro, né? Então, função é isso. Qualquer litro que eu colocar, eu vou ter um preço e vai ser só um preço para cada litro, tá? Então, essa relação é uma função. E eu juntei aqui um resuminho de maneiras que a gente pode apresentar uma função. Então, na aula passada, a gente tinha visto função nesse formato de diagrama, tá? Então, diagrama de setas, que é chamado de diagrama de Venn, tá? Esse diagramazinho aqui, que ele é muito visual, né? Que até na descrição está falando, né? Nesse diagrama, utiliza-se setas para ligar os objetos do primeiro conjunto, que seria o conjunto de entrada, né? No segundo conjunto, que vai ser o conjunto aqui é o conjunto de partida, aqui é o conjunto de chegada, que é o que a gente chamou de contradomínio, né? Então, esse primeiro a gente chamou de domínio. Esse segundo é o contradomínio. Só estou lembrando para quem por acaso não lembra ou não assistiu a aula passada, tá? Contradomínio. E os valores que estão recebendo setinha vão ser imagem. Nessa representação aqui que ele colocou nesse diagrama, todo mundo está recebendo, todo mundo está recebendo setinha, todo mundo é imagem. Mas eu posso colocar um outro valor aqui que não esteja recebendo setinha, ainda assim é função. Mas aí a imagem seria só esses dois aqui, tá? Bom, esse formato ele é muito bom do ponto de vista visual, que a gente vê de cara quem está ligando com quem, você vê de cara se não é função, porque se tiver saindo duas setinhas aqui não vai ser função, né? Se tiver um carinha sobrando aqui nesse conjunto de domínio sem ter uma imagem não vai ser função. Só que ele não é muito bom quando a gente tem muito volume de dados, ele é bom para um conjunto pequenininho com outro conjunto pequeno, né? Quando eu tenho um volume de dados grande, ou quando eu tenho conjuntos contínuos, como o conjunto dos reais, aí não dá para fazer assim. Espera aí, tem uma pessoa entrando. Deixa eu voltar. Opa, duas pessoas entrando. Sejam bem-vindos. Coloca, por favor, no chat nome e turma, tá? Então, essa então é a forma de diagrama de apresentar. Outra maneira é a gente apresentar na forma de tabela, tá? Eu posso apresentar as funções na forma de tabela. Faço uma coluna para os meus valores de entrada, faço uma coluna para os valores de chegada. Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo uma tabela para esse de cima aqui, esse aqui é um outro exemplo que não é o mesmo, né? Mas se eu estivesse fazendo uma tabela, eu poderia representar isso numa tabela, né? Ficaria x, y... X é o de entrada, Y é a resposta. No X eu ia colocar 1, 2, 3. Na resposta eu ia colocar o 1 vai no 7, o 2 vai no 8, o 3 vai no 8 também. Essa seria a forma de tabela desse diagraminha aqui, ok? Bom, então as tabelas que representam uma função podem ser desenhadas tanto na vertical como na horizontal, não importa. Se estiver na horizontal, a primeira linha corresponde aos objetos, que seria o x, e a segunda, as imagens, que é o y, tá? Se estiver na vertical, como nesse exemplo aqui, a primeira coluna é o conjunto de partida, né? É o domínio, é o conjunto do x. E a segunda que é o conjunto imagem. Quando a gente representa em tabela, geralmente a gente só representa os que já têm imagem. Não vai aparecer o carinha sobrando, por exemplo, né? Se tivesse um sobrando no contradomínio, porque a gente só ia botar os que já estão relacionados mesmo pela função. Também não dá para fazer com conjuntos infinitos. Dá para você fazer uma partezinha de um conjunto, né? Porque não dá para fazer uma tabela gigantesca. Outra maneira de representar a função é através de um gráfico cartesiano, que vai ser o gráfico que a gente vai montar no plano cartesiano XY, tá? Nesse gráfico, ele é muito útil porque a gente pode visualmente ver coisas mais rápido que no outro, como por exemplo,
Se a função, conforme o x está aumentando aqui, vem do lado negativo para o positivo, né? Se conforme eu estou aumentando o meu x, se essa função está diminuindo ou se ela está aumentando, num gráfico eu vejo de cara quem é o valor mínimo, quem é o valor máximo, né, de resposta dessa função. Então, e outra utilidade também é porque eu posso usar para coisas contínuas. Aqui no desenho, ele está mostrando só os números inteiros, mas na verdade, ele está funcionando para todo mundo entre o 3 e o 2, por exemplo, porque para cada um deles eu teria uma resposta aqui. Se fosse só o 3 e o 2, eu só teria pontos, não teria essa linha contínua. Peraí, deixa eu só ver aqui que está chegando alguém. Ah, é a Neide. E Michel, bem-vindos. Oi, Neide, tudo bom? Que bom que você pôde vir. Olá, boa tarde, pessoal. Desculpa aí o atraso. Ah, imagina, 11 minutos não é atraso nenhum. Eu já. Não, pois é, mas é mesmo, porque a gente com essa coisa de online, né? Outro dia eu tava. Deu problema, meu computador. Poxa, ele até ameaçou fazer isso, graças a Deus que ainda não fez. Mas ele começou a fazer negócio de reinicialização, né? De atualização. Jesus! Horrível, porque aquilo trava o computador, você não consegue entrar, fazer nada. Eu atrasei a beça para entrar porque o computador estava reinicializava e não começava, enfim. Olha a beça isso. Não é? Ele até, quando eu compartilhar a tela aqui no geral, vocês vão ver que ele está com um negocinho laranja aqui embaixo, que ele está exatamente falando isso. O dispositivo precisa ser reinicializado para instalar a atualização. Eu estou aqui ignorando. Ignorando ele solenemente, só vou me atrever a fazer isso quando eu acabar a aula, porque senão, sabe como é que é, né? Ele não para. Ele para. Pois é. Bom, mas eu estava aqui falando com ele falei que hoje a aula vai ser sobre continuação do noção de função, né? Falar um pouquinho de plano cartesiano, que a gente vai precisar para trabalhar com os gráficos. E, peraí, vocês estão vendo a minha tela do OneNote? Porque eu voltei lá. Vocês estão vendo a tela que tem um gráfico verde aqui? Não, estou sim. Eu estou tá. vendo. Sim. Okay. Tá, então, aí a gente vai ver o plano cartesiano e um pouquinho do início de função afim. Eu comecei falando aqui dos tipos de função. Ah, peraí, agora congelou aqui o OneNote, não tem mexido. Peraí, deixa eu aumentar ele, que ele destrava para mim. Então, a gente começou falando que tem o diagrama de setas, também chamado de diagrama de Venn, modo de apresentar como tabela, estava falando aqui de apresentar como gráfico cartesiano, que a vantagem é que a gente visualmente pode ver máximos, mínimos, pode trabalhar com um conjunto que seja contínuo, né? Não é uma coisa limitadinha, igual a tabela e o diagrama. E a gente pode trabalhar a função também usando a fórmula, né, expressão algébrica ou também conhecida como lei da função. Aqui tem 3 tipos, tá? Aqui está o f de x, mas lembrando que o f de x é sinônimo de y, né? Então isso aqui seria y igual a 3x, né? Essa azulzinha seria o y igual a 2 vezes o x elevado a 4, né? Então aqui é uma função que leva no triplo, né? Aqui é uma função que para cada número que eu coloco, eu vou calcular ele elevado à 4ª potência e multiplicar por 2. Aqui é um número que eu vou calcular ao quadrado, vou somar 1. E aqui é uma função que o y é igual ao número de entrada com mais uma unidade. Ok? Então, expressão algébrica ou lei da função. Vamos dar uma olhadinha agora, então, no plano cartesiano, para a gente poder ver melhor os gráficos. Tem aqui um videozinho, eu vou passar ele direto no YouTube e vamos ver se vocês conseguem ver bem. Deixa eu voltar aqui para partilhar. Não vou fechar, não, eu vou só vir aqui, parar aqui essa apresentação e vou partilhar agora a tela do Chrome, que é onde eu tenho... Não é aqui, é aqui.
que é onde está esse vídeo. Uma guia do Chrome. Pronto. Eu vou colocar nessa daqui. Vou tentar compartilhar o áudio, tá, gente? Vamos ver se fica bom, porque na outra aula que eu tentei, a minha internet estava ruim e o áudio ficou muito picotado para quem estava ouvindo. Vocês estão vendo aí a tela do vídeo? Vocês estão vendo uma tela aqui do YouTube? Sim. Tá. Deixa eu botar um pouquinho menor, só para eu poder... Tem aluno que disse que não está vendo. Que não está vendo? Deixa eu aumentar aqui, peraí. Eu não consigo ver as duas coisas ao mesmo tempo. Não adianta. Tem que botar ele grande. Deixa eu ver. E se eu boto assim, peraí. Ih, não, eu entrei no outro vídeo. Peraí, fui sem querer. Peraí. Sai. Volta. Curtas matemáticas. É esse aqui. E ele tá picotando, né? Estão conseguindo escutar? Perpendiculares. Não, peraí. 6. Não. Nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo ao Curtas Matemáticos. Vocês estão conseguindo ver e escutar o vídeo? Deixa eu botar ele maior. Professora, tá picotando. Tá? Deixa eu tentar mais uma vez aqui, peraí. De repente, se eu mexer aqui no som. Nesse vídeo, vamos falar sobre o plano cartesiano e os conceitos de ponto não adianta, e tá reta. pipocando. Tá. Eu mesmo vou falando, tá? Então ele vai falar aqui de plano cartesiano, ele vai falar aqui que o plano cartesiano foi criado por um filósofo físico e matemático francês, que é o René Descartes. Por isso que ele deu esse nome para o plano cartesiano. Ele é formado, então, de duas retas perpendiculares, tá? São os dois eixos. O eixo horizontal é o eixo das abscissas, que é chamado de eixo X, plane. Esse vertical é o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, tá? Bom, e aí, o ponto de interseção entre eles é chamado de origem dos eixos, que vai ser o ponto 0, 0, ok? Aqui a gente vai apresentar números reais de um lado e do outro, tá? Então, ó, a origem é o 0, 0. E a gente, no eixo X, vai marcar, então, daquele lado que ele estourou ali, né, os valores positivos. Então, do 0 para a direita, eu tenho todos os valores de números reais positivos. Do 0 para a esquerda, eu vou ter todos os valores reais negativos, ok? Ó, do 0 até menos infinito. No eixo vertical, o eixo Y, a parte de cima, né, vão ter os valores positivos. Então, do 0 para cima, eu tenho mais infinito. Do 0 para baixo, eu vou ter os valores negativos no eixo Y. Esses eixos se dividem em quadrantes, vocês reparem que tem 4 partes, né? E eles estão ordenados no sentido anti-horário. O primeiro quadrante vai ser onde a gente tem os valores positivos do x e do y ao mesmo tempo, que é esse aqui que ele pintou de azul. Então, ali vai ser o primeiro quadrante, tá? E aí, no sentido anti-horário, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Ok? Então, qualquer ponto que eu coloque ali no primeiro quadrante, ou melhor, em qualquer quadrante, ele vai ser representado por coordenadas. E a primeira é sempre o x, ele marcou um x0, e a segunda é o y, ele marcou ali um y0. Então, ele agora vai dar um exemplo numérico, ó, ponto 3, 2. E eu tenho que colocar nessa ordem, primeiro x, 3, segundo y, 2. Se eu marcasse 2, 3, já seria em outro lugar do plano. Agora ele vai marcar o ponto menos 2, 0. Então, esse ponto está lá no x, é menos 2. Então, ele está em menos 2, ó, o 0 está aqui, é a origem. Ele vai deslocar para o sentido negativo 2 unidades. E o y é 0, então ele vai estar no próprio eixo x, ele não tem deslocamento vertical, né? A sua coordenada do y é 0, então ele só tem o deslocamento horizontal, ele vai ficar no próprio eixo x, ok? Então vai marcar ali
no eixo X. Agora, se fosse o ponto 0,3, agora esse ponto, ele tem o X como 0 e o 3 no Y. Então, se o X é 0, ele não vai ter deslocamento direita-esquerda. Ele só vai subir 3 unidades e vai ficar em cima do eixo Y. Vai ficar em cima do eixo onde eu tenho um valor numérico aqui que não é 0. Está ali marcadinho. No X ele está botando então que a coordenada é nula e aí marcou o ponto ali no Y. Ok? Aqui ele vai falar se você sabe o que é um ponto. Ele vai dar uma viajadinha, mas vamos falar aqui então. Um ponto. A gente sabe o que não é um ponto. Um ponto não é um plano, um ponto não é um segmento de reta e um ponto não pode ser dividido e também não tem área e não tem volume, tá? Então, como é que a gente pode definir? A gente já sabe o que não é, né? A gente vai definir, então, que o ponto vai ser um objeto que tem a finalidade de representar uma posição no plano, que ele não tem dimensão, mas ele vai representar uma posição. Ele vai ser representado por letras maiúsculas. Nossa, já mudou. O resultado matemático sobre pontos e retas importante é que se eu tenho 2 pontos, eu vou ter uma reta que passa por eles. E vai ser só uma, gente. Então, para eu poder desenhar uma reta, basta 2 pontos. Então, esse enunciado é... Peraí, ele foi tão rápido. Peraí. Vou voltar de novo. Tá, então os 2 pontos determinam uma reta. Vamos ler aqui, ó. 2 pontos determinam uma única reta, tá? Este é um dos postulados do Euclides, que foi um dos matemáticos que mais desenvolveu a geometria plana. Ó, tem infinitos pontos colineares, ou seja, na mesma linha, na mesma reta aqui, tá? Aqui, aliás, ele nem marcou uma reta, né? Ele marcou esse aqui, é um segmento, que é só um pedacinho da reta. Mas a reta teria essa direção passando por esses 2 pontos. As retas são representadas por letras minúsculas. Então, os pontos vão ser letras maiúsculas e as retas letras minúsculas. Continuando, dúvida. Para que serve pontos, retas e planos? Olha, algumas aplicações. Construção de gráficos, que a gente vai usar muito. Trabalhos cartográficos, vou mostrar um rapidinho para vocês. Sistema de posicionamento global, GPS, também trabalha com o plano cartesiano, tá bom? Bom, deixa eu fechar agora esse aqui. Vou compartilhar outra guia. Vocês estão conseguindo ver a minha segunda guia aqui, onde está escrito Sistema de Coordenadas Esféricas? Ou eu vou ter que voltar lá e partilhar de novo? Dá para ver? Gente, alguém abre o áudio, por favor, me dá um retorno. Vocês estão vendo essa tela? Não dá para ver. Ah, não? Ah, então peraí. Não. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho que então partilhar uma de cada vez. Peraí. Uma guia do... Ah, é, porque eu selecionei a guia. Então, aqui, sistemas de coordenadas. Essa daqui. Tá. Isso daqui é um site aqui de uma faculdade, o FG, enfim. Mas ele botou aqui falando sobre sistemas de coordenadas esféricas, tá? De localização. E olha só, isso aqui é a cara do plano cartesiano. Vocês estão vendo? Dividido em quadrantes. Esse lambda aí que ele está falando são os meridianos, que são as longitudes. Então, aqui eu tenho positivo para cá, negativo para lá, tá? E o φ aqui é a latitude. Então, eu tenho φ positivo aqui, φ negativo aqui, ok? Deixa eu só ler um pedacinho. Ele só esqueceu quando ele botou aqui essa foto aqui, ele devia ter posto de negativos também, né? Ele botou uma foto só com o primeiro quadrante, ó. Ele bota sistema de coordenadas e bota só o primeiro quadrante, está faltando os outros. Um sistema de coordenadas geográficas é um sistema de referências usado para posicionar e medir feições geográficas.
O sistema de coordenadas esféricas é baseado em uma esfera tridimensional, como aquela lá em cima, tá vendo? No desenho. As posições no mundo real são medidas em graus de longitude e latitude. Os valores podem ser positivos e negativos, dependendo do seu quadrante. Aqui ele vai falar que cada grau é composto de 60 minutos, cada minuto 60 segundos, enfim, como que a gente faz, como a gente faz com os ângulos em matemática. Agora deixa eu partilhar o último. Espera aí, deixa eu parar essa. Partilhar a outra, que é esse aqui. Coordenadas geográficas, que está lá no Brasil Escola. Então aqui ele está falando que as coordenadas geográficas mostram um sistema de localização que se estrutura através de linhas imaginárias. Vou pular aqui e vou ler aqui embaixo. As linhas imaginárias são chamadas de paralelos e meridianos, e as suas medidas em graus, que é como os que a gente usa em matemática, são as latitudes e as longitudes. Então, os paralelos vão estar ligados às latitudes, os meridianos às longitudes. Os paralelos cortam a Terra horizontalmente e os meridianos verticalmente. Então, os paralelos vão corresponder ao X, né? E o meridiano, que vai corresponder aos verticais, vai corresponder ao Y, né? E o principal, é só para fazer um paralelo, gente, para vocês verem onde isso está sendo usado, ok? Deixa eu voltar aqui, para aqui, e entrar no... Vamos voltar lá no nosso... Peraí, não é isso. Vamos voltar lá no OneNote. Se eu conseguir uma janela... Isso. Pronto, voltamos aqui, já vimos os dois sites, deixa eu dar uma descidinha. Ó, aqui tem um probleminha, em que a gente, é um problema de uma função genérica. Deixa eu só aumentar aqui, porque para mim está meio pequeno. Deixa eu aumentar aqui, pronto. O gráfico fornece os valores das ações de uma empresa XPN no período de 10 às 17 horas, num dia em que elas oscilam acentuadamente em curtos intervalos de tempo. Então vamos dar uma olhadinha nesse gráfico, que está aqui num plano cartesiano, no primeiro quadrante aqui, né? Ele diz que neste dia 5 investidores compraram e venderam o mesmo volume de ações, porém em horários diferentes, de acordo com a seguinte tabela. Então vou descer aqui, isso é um probleminha do Enem, tá? Tá aqui a tabelinha. E a pergunta é, com relação ao capital adquirido na compra e venda das ações, qual investidor fez o melhor negócio? Então, o melhor negócio é o que teve mais lucro, né? Então, a gente tem que analisar quanto que o camarada comprou e quanto que ele vendeu. Então, vamos ver um por um aqui, ó. Vou botar aqui, o investidor 1, ele comprou às 10 e vendeu às 15. Então, ele comprou, vamos ver o preço de compra, o preço de venda e vamos ver o lucro. Vamos fazer isso aqui com cada um deles. Deixa eu separar aqui. Gente, não reparem que eu tenho um cão e ele às vezes faz isso, né? Faz essa gracinha. Esse cachorrinho gosta de matemática. Não é? Às vezes ele gosta de participar da aula, dar a sua observação. Deixa eu botar aqui. Aqui é 1, 2, 3. Depois eu boto os outros dois para baixo. Então vamos ver. O investidor 1 comprou às 10. Então eu vou aqui no eixo do tempo, 10 horas. E ele comprou então por quanto? Aí eu vejo o valor da ação que ele comprou aqui no Y. Na interseção dos dois está aqui esse ponto. Ele comprou por 150. Ele vendeu às 15. Então aqui no tempo ele vendeu aqui 3 horas da tarde. Vou lá ver por quanto ele vendeu. 460. Só de olhar no gráfico já deu para ver que tem uma diferença grande, né, entre o que ele comprou e o que ele vendeu. Ele vendeu por 460
Então, o lucro dele foi de 310, né? É isso mesmo? É, né? 310. O segundo investidor, vamos ver, ele comprou às 10 horas também. Deixa eu fazer conta cor. E, então, ele também comprou por 150. Só que ele vendeu às 5 da tarde, ó. Então, ele vendeu por outro preço. Ele comprou aqui também, mas ele vendeu aqui. Só pelo gráfico já dá para ver que a diferença é pequena de altura, né? Que é o valor da ação, que é o quanto ele vai lucrar. Então, ele vendeu por 200, ó. Então, esse aqui até teve lucro, mas teve um lucro de apenas 50. Vamos ver o terceiro investidor. Deixa eu botar um número aqui para não perder. Esse é o investidor 1, 2, 3. Vamos para o investidor 4. O investidor 4 comprou às 5, às 15, 3 da tarde, o mesmo horário que esse daqui vendeu, que o 1 vendeu. Ele comprou, então... Licença, você esqueceu de falar do investidor 3. 3. Ah, perdão, pulei. Ih, tem razão, tá aqui. Obrigada. O 3, então, ele comprou a 1 da tarde. Peraí. Deixa eu apagar aqui o que eu fiz aqui. Deixa eu até pegar outra cor que não tem nada a ver com essas. Deixa eu pegar um verde aqui, cheguei. Então, obrigada. O 3, ele comprou a 1 da tarde, às 13 horas. E vendeu às 15 horas. Ele teve aqui um lucro. Ele comprou aqui e vendeu o quê? Teve um lucro. Ele comprou por 380 e vendeu... deixa eu fazer de verde mesmo. 380 e vendeu por 460. Então, esse aqui lucrou 80, né? Lucrou R$80. Agora vamos para o investidor 4. Deixa eu pegar outra cor aqui. Deixa eu ver um roxo. Esse roxo aqui eu não sei se eu consigo. Ah, tem um rosinha aqui. Ele comprou às 3 da tarde, às 15 horas. Comprou a hora que estava mais caro. E vendeu às 16, 1 hora depois. Olha o que aconteceu com ele. Ele comprou por 460, comprou caro. E vendeu por apenas R$100. Então, ele nem lucro teve. Ele foi prejuízo. Né? Ele teve um prejuízo de 360. Agora vamos para o 5. Deixa eu botar o 5. Eu vou botar aqui embaixo. O investidor 5, ele comprou às 4 e vendeu às 5. Ele teve um lucrinho, ó, um aumentozinho, mas pouco, né? Então, ele comprou aqui e vendeu aqui. Ele comprou por 100 e vendeu por 200. Ele teve um lucro de 100. Então, quem fez o melhor negócio aí, gente? 1, 2, 3, 4 ou 5? Pode botar no chat. O 1, né? O 1 foi o campeão aí. Ele conseguiu pegar a melhor diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Então, isso aqui é um tipo de probleminha que a gente tem que ter uma interpretação do gráfico cartesiano, tá? Vamos aqui agora para um exercício de marcação de pontos, só para a gente lembrar antes da gente ir para funções. Então, pensar novamente em plano cartesiano. Vou botar isso aqui maiorzão para mim, para poder ver. Aqui, no papel quadriculado, em o mesmo plano cartesiano, localize os pontos. Então, vamos localizar aqui o ponto A04. Observa que os pontos, como eles têm uma ordenação, o ponto A04, ele é diferente do se eu fosse marcar o ponto 40, tá? Em matemática, quando a gente quer dizer que a ordem importa, a gente usa parênteses.
Isso significa que a ordem dos elementos importa. É diferente de quando a gente usa as chaves. Quando eu uso chaves, eu estou falando de um conjunto que tem esses dois elementos, e aí não importa, eu estou falando dos dois. Eu estou falando dos números 4 e 0. Então não importa a ordem que eu estou falando. Aqui não, eu estou falando de uma localização. O 0 vai ser sempre o 0. O primeiro vai ser sempre o x, o segundo é sempre o y. Então aqui, a minha coordenada x é 0. Não vai ter deslocamento direita-esquerda. Eu vou ter apenas um deslocamento vertical de 4 unidades. Então aqui 1, 2, 3, 4. Então ele vai estar aqui em cima no eixo y. Esse é o meu ponto A, 0, 4. Agora vamos para o ponto B. Ó, menos 4, 5. Então o x é menos 4, o y é 5. Então, no eixo x, vou andar 4 unidades no sentido negativo. 1, menos 2, menos 3, menos 4. No y, eu vou subir 5 unidades. Bom, eu não vou marcar nem no menos 4, nem no 5, gente. A gente tem que fazer uma paralela aqui aos dois eixos. Eu faço uma paralela ao eixo y, faço uma paralela ao eixo x, uma saindo do menos 4, outra saindo do 5. Aonde elas se encontram é que eu marco o meu ponto. Então, o ponto B, menos 4, 5, está aqui nessa localização, no segundo quadrante, né? Que é o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, está aqui no segundo quadrante. Vamos marcar o ponto C. Vou escolher outra cor aqui, aquele verde. Então, aqui eu tenho o x é 3, primeiro é x, segundo é y. Então, eu vou andar 3 unidades positivas aqui no eixo x. Vou descer 4 unidades no y, porque é menos 4, então vai estar aqui. Lembra, não vou marcar em nenhum dos dois. Eu vou marcar na interseção das projeções aqui paralela ao y, paralela ao x. Então, ele vai estar aqui. Esse é o ponto C, 3 menos 4. Ponto D, mesma coisa. Deixa eu fazer isso com o preto mesmo, que já está aqui. O ponto D é 2, 2. Ué, x e y podem ser iguais, nenhum problema. Significa que vai deslocar 2 unidades no x, 2 unidades no y. Faz as projeções paralelas aqui e marca a interseção. Então, aqui é o ponto D, 2, 2. E o E00 é a origem, né? Que a gente já tinha visto naquele videozinho. Então, ele é o 0 no x e 0 no y, a interseção dos dois eixos. Esse aqui, então, é o ponto E. Dúvida aí, gente? Ou tá tudo bem? Eu acredito que vocês todos já devam ter visto isso no ensino fundamental. Muito difícil não ter visto, mas é sempre bom relembrar, né? Esse segundo exercício, ele é o contrário. Ele está dando os pontos e quer que a gente ache a coordenada. Deixa eu só um troço aqui. Então, vamos achar as coordenadas. Ó, ponto A. Podem botar no chat aí. Quem vocês acham que é a coordenada x e a y? Qual vão ser as coordenadas, então, desse A aqui, ó? Dá para ver o número ou está muito pequenininho para vocês? Menos 2, 4, isso aí. Teve alguém que botou já no chat, é isso mesmo. Menos 2 vem primeiro, porque ele é a coordenada do x. E em y ele tem uma altura de 4. Perfeito. E o ponto B de bola, gente? Como é que ficam as coordenadas dele? Se não quiser abrir o áudio, pode botar no chat. 3, 4... Isso aí, no primeiro quadrante eu tenho 3 para o x, sobe 4. Agora vamos para o ponto C. Cuidado, ele está em cima do eixo x. Quais vão ser as coordenadas dele? 2 e 0. 2 e 0, isso mesmo. Não é o 0, 2. Ele é o 2 no x e 0 no y. Perfeito. Ponto D de dado.
Como é que ficam as coordenadas? -2 e -3? -2 e -3, isso mesmo. Primeiro, o que é do x, né? Se eu vou lá, acho o eixo x traçando aqui a paralela. Melhor, bom, a perpendicular ao x, né? E aqui o -3 na outra projeção. E o ponto E no quarto quadrante? 1 e -3. Perfeito! Isso aí, 1 e -3. Isso aí, Yasmin, joia. Bom, então isso aí já deu para a gente dar uma boa relembrada. Vamos dar... Ah, não, antes da gente entrar nisso, isso aqui é para a gente fazer o gráfico de uma função usando exatamente o mesmo plano. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no material que está na plataforma. Deixa eu voltar aqui e partilhar, porque senão vocês não vão ver. Deixa eu voltar aqui. Não, janela. Esse. Pronto. Então, na plataforma tem esse material, que é o iniciozinho de material de função afim, tá? Hoje até a gente estava falando lá no grupo da equipe de matemática, que ficou faltando uma parte dessa matéria. Então, a gente vai começar por aqui, mas vai ter coisa que vai entrar ainda dessa matéria, tá? Que a gente vai vendo nas aulas, mas vai ficar disponibilizado também um resumo dos outros tópicos na plataforma. Quem tem o livro de matemática, acabei não pegando ele agora, aquele que é um de capinha branca, algumas turmas chegaram a receber antes da quarentena. Tem essa matéria lá também e lá está completinho. Vocês também podem acompanhar por lá, tá bom? Mas bom, na plataforma então tem esse material, a gente vai dar uma olhadinha aqui para entender o que está lá. Peraí. Aqui, função afim. Vamos começar então a ver a função... Ah, eu esqueci de falar, pulei para cá direto. Eu queria, antes da gente entrar em função afim, comentar com vocês sobre o que seria a função mais simples de todas. Né? Se a gente está pensando em funções, quer dizer, eu tenho uma resposta que está associada a uma entrada, né? Qual seria a mais simples de todas? Seria exatamente essa aqui que eu desenhei. Então, qualquer coisa que entra é igual a que sai. Então, uma função assim, que tem até um nome especial, essa função ela é chamada de função identidade. Função identidade. Ela seria, assim, uma das funções mais simples, né? Antes dessa teria a função constante, mas ela às vezes na nossa cabeça pode não ficar tão simples. Então tem essa aqui. E se eu acrescentar alguma coisa nessa função identidade, somar ou subtrair, que é a outra operação simplinha que a gente conhece, então eu tenho isso aqui, mais um valor qualquer. Eu vou ter um tipo de função afim. Essa aqui eu tenho apenas o x. Mas a função afim mesmo, ela vai ter, eu posso ter qualquer número multiplicando x. Aliás, eu acho que mais simples que essa seria uma função tipo, sei lá, 2x, por exemplo. Todo número que entra, o resultado é o dobro, por exemplo, né? Então, essa função aqui que vai trabalhar com grandezas proporcionais, ela também seria uma função simplinha. E se eu pegar isso aqui e colocar um número somando, eu vou ter uma outra função que também seria uma função mais simples. Então vamos ver aqui o texto e aí a gente vai fazer os exercícios. Deixa eu apagar essa bagunça que eu fiz aqui. Então vamos lá. Então vamos lá. Função afim vai ser uma função do primeiro grau. O que isso quer dizer? Eu esqueci de trazer o slide que tinha. Deixa eu ver se ele está aqui. Tinha várias funções para vocês perceberem. Ou então eu botei na ordem errada. Não, eu apaguei. Que chato. Tudo bem. Vamos fazer aqui
Onde a gente estava, no material. Bom, então, função de primeiro grau, essa é a desvantagem de a gente estar no online, né? Quando a gente está no quadro, a gente vai botando as coisas continuamente. Aqui eu tenho que deixar bem separadinho antes, porque senão ficou faltando aqui um slide que eu queria mostrar para vocês. O que seria uma função polinomial e por que você... Daria várias outras, tá? Por exemplo, ó, essa aqui... tinha uma coisa tipo essa aqui, teria uma outra coisa tipo 2x mais 3, uma outra função x elevado a 4 dividido por 5. Então, essas funções aqui são funções polinomiais. O grau do polinômio, não sei se vocês chegaram a ver polinômio no nono ano, muitos devem ter visto, mas talvez nem todos. Né? O grau do polinômio é o grau da minha variável. No caso aqui, a lei da função, o y ele não está, né? Ele é a resposta. O que eu vou calcular está desse lado aqui do x. Então, o grau desse x aqui que vai me dar o grau da minha função. No caso aqui, a de primeiro grau vai ser dessas 4 que eu coloquei, a de primeiro grau seria essa daqui. Porque o x aqui está elevado a 1 ou quando a gente não tem número nenhum, né? É porque está elevado a 1. Essa aqui teria grau 4, porque o x está elevado a 4. Essa aqui tem grau 2, que está elevado a 2. E essa aqui eu teria que colocar, isso aqui é x elevado a meio. Vamos ver se vocês lembram, né? Que quando a gente pega a raiz, a gente pode escrever como um expoente fracionário. Então, a de primeiro grau é toda a função desse tipo aqui, em que eu tenho o meu f de x, que seria o y, né? Igual ao número que multiplica o x e soma um outro número fixo, tá? Então, vamos ler aqui o que ele coloca. Onde o a é uma constante real, ou seja, um número real, não nulo, ou seja, o meu a não é zero, tá? Porque eu quero que esse x tenha uma variação. Então, o a não pode ser zero, porque se for zero, zero vezes qualquer coisa dá zero, e assumir isso aqui. Então, o a é uma constante real não nula e o b é uma constante real qualquer. Ou seja, eu vou somar um número qualquer, número real. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode até ser zero. E eu ter uma coisa como aquela que eu tinha acabado de escrever aqui, tipo só o y igual a 2x, essa também é uma função afim. Só que aqui o meu b é zero, tá bom? Em linguagem formal matemática, tá aqui, a função é um conjunto que vai dos reais para os reais. Esse aqui é o meu conjunto de domínio, esse é o contradomínio. Tal que f de x, que é o y, né, a resposta, vai ser igual a x mais b, que nem está ali em cima. O a é um real não nulo, por isso tem esse asterisco. E o b é um número real, tá? Então, esse monte de símbolo aqui é a mesma coisa que está escrita aqui no nosso português corrente, ok? O coeficiente de o coeficiente de x, que é o a, ele é chamado de coeficiente angular. E o termo independente, por que ele é termo independente? Porque ele não depende do x. Não importa se eu mudar o x, esse número vai ser sempre o mesmo. Esse b ele é chamado de coeficiente linear. Aqui ele dá uns exemplos de função afim e quem é o a e o b de cada uma delas. Ó, nessa função f de x, o meu a não tem nada na frente do x, é porque está multiplicando por 1. Então, o a é 1. E o b é 5 positivo que está somando. O g de x já é essa outra função aqui. Ela é esquisita, ela é uma função afim? Sim, porque o meu x, não importa se o número na frente dele, esse 3 raiz de 3 aqui, estranho, né? Não importa, o x está elevado a 1, então ela é uma função afim. Aí, o a é exatamente esse número que está multiplicando o x, 3 raiz de 3, e o b é menos 8. Não tem problema ser negativo. O h de x, eu tenho o a, então é o meio, que está multiplicando o x, e o b não tem, então b é zero. Representação gráfica de uma função afim.
vai ser sempre, toda função afim, que é uma função de primeiro grau, ela vai ser sempre uma reta. Isso é importantíssimo, sempre. Tá? Então, tem que marcar, ver que o gráfico é uma reta, já sabe que ela é uma função de primeiro grau. Ok? Ou seja, ela vai ter esse formato aqui, um número multiplicando x com outro número, que está somando ou diminuindo, né? Aqui ele vai fazer a construção de um gráfico e vai mostrar duas maneiras. A gente vai fazer essa construção lá naquele gráfico que eu tinha mostrado antes. Eu vou fazer primeiro lá e depois a gente faz dessa segunda maneira, que é mais rápida. Vocês veem que ele até tem menos coisa aqui calculando, mas é mais sofisticada. Deixa eu ver aqui. Vou voltar aqui, parar. Vamos agora então para voltar lá no nosso OneNote. Aqui. Pronto, vamos construir aqui o gráfico dessa função aqui, que ela é 2x mais 3, né? O dobro do x mais 3. Qual é a maneira mais fácil, básica, de eu fazer isso com o que vocês já sabem até agora? A gente monta uma tabela, gente. Uma tabela de x, que vai ser o valor de entrada. Vou calcular e vou dar y. Esse x quem é? Não sei, a gente chuta valores. Vou chutar valores os menores e mais fáceis possível. Eu vou botar aqui, x pode ser, por exemplo, 0. Vou botar dois valores positivos pequenininhos, 1 e 2, inteiros, porque fica mais fácil para eu calcular. Vou botar dois valores negativos. E aí a gente vai fazer a conta aqui usando essa fórmula, tá? Então, eu vou botar aqui a fórmula, até em outra cor, vou botar aqui. Essa fórmula aí, a lei dessa função é 2 que multiplica aquele número, soma 3. 2 multiplica aquele número, soma 3. 2 multiplica o número, soma 3. Então, aqui, quando o x for 0, vai ficar 2 vezes 0 mais 3, que vai dar 0. Então, esse aqui vai dar 3. 2 vezes 1 mais 3, que vai dar 2, mais 3 vai ser 5. 2 vezes 2 mais 3 vai dar 4, mais 3, que vai dar 7. 2 vezes menos 1 mais 3 vai dar menos 2 com 3, que dá 1 positivo. 2 vezes menos 2 mais 3 vai dar menos 4 com 3, que dá menos 1. E aí, o que a gente vai fazer? Os pares ordenados que eu vou marcar aqui vão ser os que vão sair aqui dessa tabela. Então, o meu x... Deixa eu botar em preto mesmo. Então, o primeiro par ordenado vai ser o par 0, 3. O segundo par é o 1, 5. O terceiro, o 2 com 7. Esse daqui é menos 1, liga no 1. E esse menos 2 liga no menos 1. Então, vamos marcar aqui. Agora virou aquele exercício que a gente tinha acabado de fazer do plano cartesiano. Marcar os pontos no plano. Então, vamos lá. Marcar o 0, 3. O x é 0. O y é 3. Então, ele está no y. Ele vai subir 3 unidades. Aqui é 1, 2, 3 aqui. Vou marcar aqui. E o x não tem, então ele não tem deslocamento direita e esquerda. Ponto 1, 5. X é 1, y é 5. Então ele vai estar aqui. Observa que, lembra que a gente falou que cada 2 pontos determina uma reta? Aqui eu já teria uma reta. Mas eu vou acabar de marcar para poder ficar mais certinho, né? A minha reta aqui, porque eu posso... ainda não calculei direito, né? Eu vou marcar aqui o 2 e o 7. X é 2, deixa eu botar aqui em preto, x é 2, o y é 7, peraí, 6, 7 está lá em cima. Aqui. Então, o 2, 7 vai estar aqui em cima. Ó, tá aqui alinhado. Aí eu vou marcar o menos 1 com 1. Menos 1 do x aqui com 1 do y. Então, ele está aqui, ó, tá seguindo a reta.
Menos 2 com menos 1. Menos 2 no x, menos 1 no y. Deixa eu só... Menos 2 com menos 1. Então, a interseção dos dois vai me dar este ponto aqui, que está na minha reta, tá? Então, o gráfico dessa reta... Deixa eu ver se eu consigo botar com uma reta mesmo aqui nesse programinha. Desculpa se ficar ruim, tá, gente? Porque... Ih, tá botando em verde. Ei, tá balançando. Ai. Pronto. Pronto. Então, consegui marcar aqui minha função, tá? Que passa por esses pontos. Deixa eu voltar lá no nosso texto. Nosso texto que está na plataforma. Para vocês compararem, né? Então... Deixa eu entrar aqui. Vamos lá no texto. Isso. Ó, a reta aqui passando no 2,7, no 0,3, no menos 1,1. Esse daqui eu não marquei, não. Eu marquei, a gente tinha marcado o menos 2, né? Que ia em outro lugar, mas enfim. É essa reta aqui, crescente, inclinadinha, que a gente marcou lá com aqueles pontos. A segunda maneira é achando a raiz da função, que eu não falei dela ainda. O que é raiz ou zero da função? A gente vai ver hoje. Raiz ou zero de uma função qualquer é quando o f de x é zero. O que isso quer dizer? Quer dizer quando o y é zero. Como é que eu calculo isso? Eu pego a fórmula não é igual ao y, eu pego a fórmula igual a zero e resolvo, tá? Foi o que ele fez aqui, ó. Ele botou 0 igual a 2x mais 3, passou o 3 positivo para o outro lado, ficou negativo, 2x é igual a 3, menos 3, aí dividiu por 2, deu menos 1,5. Então, quando o y for 0, o x é menos 1,5. Tá, já tenho esse ponto. Ele marcou aqui em vermelhinho, tá vendo? É menos meio, 0. Então, o y é 0, está no eixo x. Aí, o outro ponto que ele marcou é o ponto de interseção com o y. Para isso, a gente observa o coeficiente linear, que é o b. Se a função... Deixa eu voltar lá em cima. Se a função é a x mais b, no caso, essa daí é 2x mais 3, quando o x for 0... Isso aqui vai dar 0 e eu vou ter sempre o termo b aqui. Ou seja, ela vai passar sempre no 0b. Ela vai cruzar o eixo y sempre aqui na altura do b. Esse é o 0,3. Como por 2 pontos eu determino uma reta, se eu marcar esses dois que estão em vermelhinho, apenas esses dois, aí eu posso traçar a reta com bastante segurança. Eu sei onde ela cruza os dois eixos, tá? Então, essa maneira é um pouquinho mais sofisticada, porque você tem que saber o que fazer, né? Que você vai ter que igualar a 0 e depois saber que aqui é o b. Por outro lado, ela é bem mais rapidinha, tá? Vamos agora fazer uns exercícios mais gerais. Deixa eu ver aqui, voltar aqui. Aí. Vamos lá para o OneNote de novo. Eu acho que não, aqui já acabou, é nesse aqui da lista, tá? Essa lista aqui, a gente deve disponibilizar lá na plataforma, ainda não tá lá não, mas a gente vai colocar lá, tá bom? Funções, então é uma lista de exercícios de funções afins, tá? Funções desse tipo aí que vão ser retas, função de primeiro grau, tem um número que multiplica o x e soma outro número. Então, aqui ele deu esse exemplo e quer que calcule todas essas coisas em relação a esta função. Então, a gente vai usar os nossos conhecimentos de função de um modo geral. O que é o f de 2? Esse 2 aí vai entrar no lugar, isso a gente viu na aula passada, isso vai entrar no lugar, ó, do x, porque né, f de x, tá, f de 2 é porque o x é 2. Então, eu vou fazer essa conta aqui, 3 vezes 2... menos 1. Então, vai dar 6 menos 1,
vai ser 5. Então, o meu f de 2 dessa função vai dar 5. O que isso quer dizer? Quando o x é 2, uma outra maneira de eu escrever isso é, se x for 2, nessa função, o y é 5. Tá? Ó, eu posso escrever assim, x igual a 2, y igual a 5, ou posso escrever assim, f de 2 vai dar 5. Vamos ver aqui na letra B, f de menos 1. Esse menos 1, gente, vai entrar no lugar do x ou do y? Pode botar aí no chat. Menos 1 é x ou y, gente? X. X, isso. Então, eu vou fazer a conta nessa fórmula aqui, colocando x como menos 1. Então, vai ficar 3 vezes menos 1 dá menos 3. E tira 1. Então, menos 3 com menos 1 vai dar menos 4. Então, o meu f de menos 1 é igual a menos 4. Ou, se o x for menos 1, o y vai ser menos 4. Aqui ele pede uma continha, f de 3 menos f de 1. Bom, vou fazer a conta aqui. Eu vou ter que calcular o f de 3 e vou ter que calcular o f de 1. O f de 3, vou substituir então o x por 3. Vai dar 9 menos 1, vai dar 8. O f de 1 vai dar 3 vezes 1 menos 1. Vai dar 3 menos 1 vai dar 2. Então, quando eu vier nessa expressão aqui, vai ficar 8 menos 2, que vai dar 6. Tá? Observa que menos f de 1 não é o f de menos 1. Tá? Aqui eu fiquei com menos 2, que é o f de 1. O f de menos 1 eu tenho que substituir por menos 1 e fazer a conta, que deu outro valor completamente diferente. Tá bom? E esses dois aqui, mesma coisa, tá? Basta substituir o x por meio, basta substituir o x por 0. Agora, vamos ver o exercício 2 aqui, ó. Determine o zero de cada função do primeiro grau. Ué, zero da função? Então, vamos ver. Zero da função é um outro nome. Matemática adora sinônimos, né? Zero da função significa raiz da função. E como é que a gente calcula a raiz da função? Coisa mais simples do mundo. Basta igualar a zero. Porque eu quero que o y seja zero quando eu estou procurando a raiz. Então, nessa primeira aqui, ó, vou resolver aqui letra A. Quem seria a raiz de 3x menos 1? É fazer 3x menos 1 igual a zero. Aí eu vou resolver essa equação normalmente. Passa, no caso, menos 1 para lá, vai trocar de sinal. 3x igual a 1, x igual a 1/3. Então, isso aqui é a raiz dessa, ou zero da função, tá? Função. Escolha uma outra aqui para a gente fazer. Qualquer uma, gente. Vamos fazer umas 3. A letra E, por favor. Letra E, joia. Vou fazer ela aqui. Então, eu quero achar a raiz. Eu vou pegar e igualar a zero. Então, é 1/3 de x menos 1,2. Vou botar isso igual a zero. Vou resolver essa equação. Passa o 1,2 para o outro lado. Então, vai ficar 1/3 de x igual a 1,2 positivo. Então, o meu x vai ser... Pega esse 3 aqui que está embaixo, passa para cima. Seria multiplicar cruzado, né? 1 para baixo, mas 1 eu não preciso dividir, aliás, né? Eu não preciso botar. Então, isso aqui vai ficar x igual a 3 vezes 1,2. Que vai dar 3,6.
Então, esse 3,6 é a raiz ou zero da função. Ou zero da função. Vamos fazer mais umzinho último, gente. Escolham mais um aí. Para a gente fazer. Vai lá, gente. Só mais um. Aproveitem para escolher. Escolha o mais difícil. Pois é. Dá trabalho aqui para a professora. Pode escolher um difícil. O G? G, pode ser o G. Vamos lá no G. O G é raiz de 7 vezes x, né? Deixa eu botar para cá. Letra G. Raiz... Não, peraí. Deixa eu botar ele todo. Tava lá f de x, né? Igual a raiz de 7x. Então, se eu quero a raiz, eu vou fazer raiz de 7x igual a zero. Bom, então isso quer dizer, eu tenho que passar esse número dividindo, porque ele está multiplicando x. Então, vai dar 0 sobre raiz de 7. 0 sobre qualquer coisa é zero. Então, nesse caso aqui, a raiz vai ser zero. E não tem problema nenhum. Pode ser qualquer número real aqui, tá? Raiz ou zero da função. Ok? Vamos ver agora esse outro exercício aqui, ó. Para cada função, determine f de zero. Isto é, a imagem de x igual a zero. Então, agora é o contrário. Ele quer que o x seja zero. Lembra que é f de x, né? Então, se ele está falando f de zero, é porque o x é zero. Então, eu não vou igualar a zero. Quando eu igualo a zero, eu estou fazendo o y ser zero, tá? Quando eu faço esse daqui, eu vou fazer o x ser zero. Esse é mais fácil ainda que o outro, ó. Vou fazer o primeiro. Então, na letra A, eu vou fazer f de zero, vai ser menos 3 vezes zero, que vai dar zero. Vou pegar letra B aqui. O f de zero vai ser menos 8 mais 0,4 vezes zero. Esse vai dar 0,8. Então, isso aqui vai dar zero, vai dar menos 8, perdão. Escolham agora mais um ou dois para a gente... não, esse eu vou fazer todos. Ó, na letra C, se eu colocar o x como zero, gente, aqui vai ficar 4 vezes 0 sobre o 3. Vai eliminar isso tudinho aqui. Vai sobrar só o 1/5. Então, esse aqui sobrou menos 8, esse sobrou 1/5. Na letra D, quando o x for zero, ó, vai acabar isso tudo aqui, vai sobrar 3. Na letra E, quando o x for zero, zero vezes qualquer coisa, vai acabar isso tudo aqui, vai sobrar só o raiz de 2. E nesse aqui não tem, porque eu não tenho x, esse aqui é o que a gente chama de função constante, né? Para todo y, ela vai dar sempre 2,5. Quando a gente faz o gráfico disso aí, significa que eu só tenho um valor no gráfico, que é o tal do 2,5. Ela vai ser uma reta paralela aqui. E o y para todo... Não, perdão. Paralela não, vertical. Peraí. Põe. Ela vai ser uma reta vertical aqui, passando no 2,5. Para todo Não, y. a reta está certa. O desenho estava certo, deu para entender. Deu para entender? Deu, é só o 2,5, coloca no vertical. Mas o seu desenho Isso. deu para ver. Tá. Então, aí aqui vai ser 2,5. Desculpa, o desenho anterior estava certo. Tá. Peraí. O que você apagou? Ok.
Aí, então, porque o Y, né? Todo Y... Perdão. É assim. Então, todo Y vai dar 2,5. Não interessa o valor do X, né? Para qualquer X, enfim, não importa o X. Então, gente, o que dá para observar? Ó, nesse aqui deu 0. Deixa eu botar aqui do lado. Esse número que está aparecendo como resultado, o que ele tem a ver com a minha formulinha da função? Vamos ver aqui esses números de resultado. Deixa eu apagar o que eu risquei aqui, se eu conseguir, para vocês verem a função toda. Vamos pensar nisso, lembrando da fórmula geral da função, que seria o y igual a ax. Deixa eu botar em preto para ficar melhor. Tem muito azul na tela. Eu não sei porque que às vezes ele não apaga. Pronto, agora foi. Y igual a ax mais b. Essa é a fórmula geral de qualquer função de primeiro grau, função linear ou função afim. Então, aqui ó, deu menos 8. Aqui deu 1/5, aqui deu 3, aqui deu 2, aqui não tem. Quem é o A e o B, antes da gente comparar? Quem é o A e o B da minha letra A? Quem seria o A e quem seria o B? Olhando aqui para a fórmula geral. Ó, o A, eu vou responder a primeira e a segunda. Não, eu vou responder a primeira e uma mais difícil, tipo a C. O A aqui é menos 3, tá? Que está multiplicando x. O B não tem, é 0. Quando eu faço x igual a 0, deu 0. Que é essa daqui, né? Na letra B, não, eu falei que ia fazer a C, né? O A da letra C é o 4/3, tá? Aqui é 4/3 que está multiplicando o x. E o B é 1/5. Observa quanto é que deu. Agora vamos ver aqui. Quem seria o A e o B dessa função aqui? Deixa eu puxar ela lá para baixo. Ó, vou marcar ela aqui, a função B, que é menos 8 mais 0,4 vezes x. Quem é o A e quem é o B dessa função? O coeficiente angular e o coeficiente linear, né? Vamos lembrar dos nomes. O que vocês acham? Quem é o A? O A é o 0,4 e o B é menos 8. Perfeito! Observa que ele não se enrolou com a ordem, né? O A não é o que aparece primeiro. O A é o que está acompanhando o X, mesmo que venha depois. Perfeito. E observa o que deu aqui quando eu botei o X igual a 0. Deu o B. Aqui também. Vamos ver na letra D. Quem é o A e quem é o B da letra D? Deixa eu puxar aqui para baixo. Quem é o A e quem é o B dessa função aqui, raiz de 7x mais 3. Quem é o A? Coeficiente angular. Quem é o coeficiente linear? Raiz de 7. Raiz de 7 é o A. E o B? 3. Perfeito. Vamos ver. Na E, quem é que vai ser o A e o B? Deixa eu apagar esse troço aqui, que aí eu escrevo aqui do lado. Peraí. Depois eu posso até botar ele de novo. Quem é o E aqui nessa aqui, da letra E? Quem é o A e o B? Ó, a função é raiz de 2 menos 3/4 de x. Quem vai ser o coeficiente angular? Quem vai ser o coeficiente linear? Gente, pode botar no... bom, eu sei que botar no chat raiz fica... Mas vocês podem escrever raiz de, né? Quem que é o coeficiente que acompanha o x, gente? É essa fração toda. Menos 3/4. Isso, menos 3/4. E quem que vai ser o B, o coeficiente linear? O raiz de 2.
tá? Então, se eu coloco o x como zero, zera tudo isso, sobra o raiz de 2. Nessa daqui, ela não é uma função afim, eu não tenho nem A nem B, né? Na verdade, ele poderia dizer até que tem um B, né? Mas ela não é considerada função afim porque não tem o x, né? O A seria zero, e a gente viu pela definição que o A não pode ser zero, né? Então, essa aqui teria só o B, ok? Então, o que a gente pode deduzir? Quando o x for zero, eu vou ter sempre o B como resultado aqui da função. Então, toda função linear, toda função afim, toda função reta, função de primeiro grau, eu vou ter sempre esse ponto aqui, zero. Quando x for zero, vai dar um resultado B do outro lado. Ok? E tem... Gente, é engraçado, tá faltando exercício aqui. Eu tava copiando... É porque eu copiei da aula que eu dei ontem, mas está faltando slide, não sei porque não veio tudo. Eu tô vendo que já são 4h15, a outra aula não deu nem para fazer tudo, porque tinha tanta coisa, alguma coisa não veio quando eu colei para cá. Vamos tentar ver essa daqui, ó. Aqui ele tem uma função, 1/4 de x mais 3, e ele pede 4 coisas dessa função. Ele quer o x de tal forma que f de x é 1. Ele quer o x tal que o f de x é menos 2. Aí ela pede o zero da função, ou seja, a raiz, né? Já vou até botar aqui, isso aqui é a raiz. Ele quer a raiz da função. E calcular o f de zero. Então, vamos tentar fazer essas 4 coisas, tá? Quer o x de tal forma que o f de x é 1. Gente, o f de x é o y. Então, ele quer o y ser 1. O y ser 1 significa que eu vou igualar a função a 1. Porque a função é igual a y, né? A função é sempre o resultado, né? Y é igual à minha lei aqui da função. Então, se ele está dizendo que o f de x é 1, é porque ele quer que o y seja 1. Então, eu vou igualar a 1. Aí, vou resolver essa conta aqui. Vou passar o 3 para lá. Ele quer achar o x, né? Então, vou resolver essa equação para achar o x. Então, aqui vai ficar 1/4 é igual a 1 menos 3. 1/4 vai ser... Opa, 1/4 de x, né, gente? Deixa eu apagar aqui. 1/4 de x vai ser igual a menos 2. Está dividindo, vai passar para lá multiplicando. Então, eu vou ficar com x igual a menos 2 vezes 4. O meu x é menos 8. Essa é a resposta da letra A. A letra B, ele também quer o x, tal que o f de x é menos 2. Se eu quero x, é porque esse aqui que ele deu não é o x. Esse que ele deu é o y. F de x é y. Então, isso aqui é igual ao de cima, né? Isso é o y. Quando ele dá o y, significa que eu vou igualar a esse resultado aí. Então, na letra B, a gente vai pegar a função 1/4 de x mais 3 e vou igualar, no caso, agora a menos 2. Aí, só resolver a equação. Passo 3 para lá, vai ficar 1/4 de x igual a menos 2 menos 3. 1/4 de x igual a menos 5. Esse 4 que está dividindo passa para lá multiplicando. Vai dar menos 20. Ok? A letra C, determine o zero de f de x. Determine a raiz. A raiz é igualar a zero. Então, aqui eu igualei a 1, aqui eu igualei a menos 2. Agora eu vou igualar a zero para achar a raiz. Cadê minha caneta? Aqui. BC. Então, vai ficar 1/4 de x mais 3 igual a zero. Passo 3 para lá. 1/4 vai... Opa, 1/4 de x.
Um quarto de x vai ser igual a menos 3. 4 passa multiplicando. Então, vai ficar x igual a menos 3 vezes 4. X vai dar menos 12. E a última, vamos ver aqui. Calcule f de 0. Agora eu não vou igualar a 0. Agora eu vou substituir o 0 no lugar do x, tá? Então, quando for f de x é igual a um número, isso é o y, eu vou igualar. Quando falar f do número, esse número aqui dentro é o x, eu vou substituir. Então, agora para calcular f de 0, eu vou substituir o x por 0. Vamos aqui, letra D. Vai ficar, então, 1/4 vezes 0 mais 3. Ora, quando o x é 0, vai dar sempre quem? O b, que no caso é 3. Então, f de 0 é 3, acabou. Ok? São só esses aqui. Deixa eu só aumentar aqui e ver uma coisa, que foi a aula que eu dei ontem. Não, a mesma coisa, porque acho que rendeu menos. Não, mesma coisa. Não, tinha alguma coisa que eu esqueci de passar para cá, mas não me lembro. Bom, gente, então por hoje era isso. A gente vai continuar então. Deixa eu parar de partilhar minha tela. Cadê? Onde é que a gente está aqui? Vocês querem perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Pode perguntar no chat se quiser. Desculpa se ficou um pouco confuso. Eu achei que estava vindo todos os meus slides, mas acho que ficou faltando alguma coisa. Mas aí eu vou ver se tiver faltado alguma coisa. Na próxima aula eu já começo por ali. Tá bom? A aula gravada fica disponível para os alunos? O que vai ficar disponível? A gravação da aula. Ah, tá. Sim. Eu mandei a última. Vocês receberam? Eu mandei por e-mail. Eu não recebi, não. Gabriel. Ué, mas eu mandei para 12 e 11 também. Eu mandei pelo e-mail da turma. Vocês olharam no e-mail da turma? Sim. E não tinha, não. Você recebeu, Neide? Que eu mandei com cópia para você. Será que não foi? Olha, eu não vi nada no e-mail, não. Você mandou para o grupo? Mandei pro. Não, mandei pro seu e-mail, pessoal. Não mandei pro meu grupo de matemática, não. Não foi, não? Ih, gente. Não. Então vocês me desculpem. Eu vou mandar então as duas de novo. Porque só que o que acontece é que a gravação ela fica muito grande para ir o vídeo anexado no e-mail. O que ele faz é mandar um link no e-mail para vocês abrirem no Google Drive. Você pode deixar no Google Drive e criar um link, né? Isso, exatamente. Para compartilhar. Isso, exatamente. Bom, eu achei. Só se Então não... manda de novo, professora. Vou mandar de novo, mas eu jurava sério que eu tinha mandado. Mas eu vou mandar de novo então. Dá até vontade de entrar aqui no e-mail e partilhar para vocês verem, porque nos meus enviados. Foi que dia que você mandou, você lembra? Estou abrindo aqui no e-mail. Peraí, mandar Cláudio, turma. Gravação da aula, gente. Aqui, ó. Vou mandar para vocês. Vou até abrir aqui para vocês partilharem, para vocês verem comigo. Só se eu, sei lá, botei o endereço errado da turma. Aí deixa eu conferir agora. Deixa eu partilhar aqui com vocês a minha tela, ó. Para vocês verem onde é que tá, que aí talvez até facilite para vocês a tela inteira. Isso. Ó. Aí aqui no meu e-mail,
Aqui, ó, eu tô nos enviados, tá vendo? Que eu mandei. Aí eu botei aqui, turma, gravação de aulas. Boa tarde, bom dia, pessoal. Segue a gravação das últimas aulas. Deixa eu abrir aqui. Lei do seno e cosseno. Ah, essa foi para o Telecom. Ai, será que eu não mandei para vocês com cópia? Acho que não, foi isso. Eu mandei só para... Deixa eu voltar no enviados. Espera aí. Eu tinha certeza que eu tinha feito 2. Só fiz 1. Mas eu mando para vocês, tem problema não, tá? Mando, Não, aqui, não, aula online, não é gravação. Não, a gravação eu só mandei, então... Eu achei que tinha mandado, mas não foi. Só foi para essa turma. Tá, gente, pode deixar que eu vou mandar, tá? Desculpem a falha. Achei, ainda bem que você falou, porque para mim eu tinha mandado para as 4 turmas, 5 turmas. Eu achei que eu tinha mandado para as 5, mas mandei só para 2. Mas eu vou mandar hoje então, tá? Pode deixar, tá bom? Eu até vou só cortar o final. Aliás, deixa eu até parar de gravar aqui, porque estou gravando isso tudo, acaba ficando muito grande.